Bem-vindo pessoal ao 32º episódio de Tune Legends. Comigo hoje tenho a nutricionista Adriana Roque. Neste episódio vamos falar sobre suplementação. Adriana, seja bem-vinda. Gostava que falasses um bocadinho sobre ti, o que é que te fez entrar no mundo da nutrição. Portanto, eu sou a Adriana Roque, sou nutricionista. Provavelmente o motivo pelo qual o André também me convidou aqui para o podcast é porque a minha abordagem nutricional está muito ligada aqui à parte da nutrição desportiva, principalmente parte de musculação, ginásio. Pronto, o meu interesse pela nutrição veio na adolescência, porque fui aquela criança mais gordinha e depois, quando chegou a idade da adolescência e do ganhar da consciência corporal, acabei por querer perder algum peso e então comecei a procurar muita informação sobre a parte de nutrição, contagem de calorias, todo esse tipo de coisas. Acabei também por passar por um distúrbio alimentar, que depois também me acrescentou um bocadinho à abordagem e ao tipo de trabalho que faço hoje. De qualquer das maneiras, o meu interesse surgiu muito por aí, depois quando chegou a altura de escolher o que é que ia tirar na licenciatura, acabou por ser a nutrição a escolha um bocadinho mais óbvia e quase intuitiva. Às vezes até digo a brincar que foi a nutrição que me escolheu, porque gerou de facto em mim este gosto e esta vontade de aprender e de estudar sobre o assunto. Depois, quando estava na faculdade, o meu primeiro contacto com o ginásio foi pela parte das aulas de grupo, pela parte da dança, portanto, como acontece a muitas mulheres, só que depois, no final da licenciatura, surgiu-me aqui a vontade e o interesse de querer treinar musculação, e na altura até acabei por contratar um PT que me ajudou e me deu aquelas primeiras luzes, e surgiu muito também depois aqui o bichinho da musculação. Inclusive eu fiz algumas competições de culturismo na altura, portanto em bikini fitness, e desde aí o meu gosto pelo ginásio também tem vindo sempre a crescer. Também tirei mais recentemente um TEF e portanto daí ir muito buscar informação à parte da nutrição desportiva, parte do treino, porque é efetivamente duas áreas que eu gosto e que eu vivo e pratico no meu dia-a-dia e que depois faz-me sentido usar este conhecimento também para ajudar as outras pessoas. Portanto, e é um bocadinho por aí. Certo, e obrigado pela tua partilha. Gostaria já de fazer esta pergunta que era como é que tu consideras, visto que tiveste a licenciatura em nutrição, como é que tu viste o conhecimento que uma pessoa sai do TEF em questão de nutrição? Pergunta polémica, foste logo fazê-la a mim, porque efetivamente eu achei que o conhecimento que obtive no TEF foi muito aquém daquilo que eu esperava, visto que já tinha o termo de comparação de uma licenciatura. Eu, na realidade, fui tirar o TEF porque o que me interessa na parte do exercício é efetivamente a musculação, a parte do ginásio, e, portanto, não me interessou tanto a parte da licenciatura, porque eu não tenho o interesse, entre aspas, em dar aulas, ou ir para as escolas, ou ser treinadora, e então queria algo que me desse um acesso mais direto. Mas de facto achei que não tenho nada contra os TEFs e se calhar também foi o que eu apanhei, o contacto que eu tive, que efetivamente o tipo de avaliação e o tipo de exigência que nos fazem não tem nada a ver com uma licenciatura, e senti muita necessidade de estudar por fora do que aprendi no TEF, porque achei claramente insuficiente. E mais uma pergunta polémica, mas sentiste que as bases que tinhas na licenciatura estão adequadas para o desporto, neste caso na musculação, transformação corporal? Sim, isso também não, ok? Sem dúvida alguma que a licenciatura na parte da nutrição e dietética ou em ciências de nutrição é uma licenciatura muito voltada para a parte clínica, ok? Porque de facto é se calhar também aquilo que acaba por ser um bocadinho mais perigoso, entre aspas, de trabalhar, não é? Porque mexemos mais diretamente com patologias e portanto a licenciatura é muito voltada para aí. Temos uma cadeira de nutrição desportiva, mas que é claramente insuficiente para quem quer estar nesta área a fundo. Eu também, quando terminei a licenciatura, depois fui tirar a formação na OLX Pro School, com o Sérgio Veloso, e depois também tirei agora mais recentemente na Weiser, onde tive formação com o Pedro Carvalho, o António Pedro Mendes, portanto esses formadores que já estão mesmo na área desportiva, e isso também me ajudou a ter aqui muito mais bases, muito mais suporte científico para aquilo que é o meu trabalho, porque sem dúvida alguma que a licenciatura, para quem quer trabalhar na nutrição desportiva, é insuficiente. Pois, já tinha esse conhecimento, porque também tive contacto com alguns nutricionistas que também tiveram partilhado, mas já que tiveste, acho que é das únicas pessoas que têm essas duas bases, ou essas duas experiências, consegues ter uma opinião bastante mais concreta. Adriana, vamos começar agora com a parte da suplementação. A minha primeira pergunta é: como é que os suplementos se encaixam no fitness ou nos planos nutricionais? Pronto, então,
Eu acho que quando a malta entra no ginásio, logo uma das primeiras preocupações é ok, agora estou a treinar, tenho que suplementar. Muitas das vezes a malta até salta etapas e vai diretamente para a suplementação sem assegurar as bases da pirâmide. O que eu costumo dizer é que isto é como subirmos uma escadinha, em que temos que começar cá em baixo. E o começar cá em baixo é assegurar que estamos a treinar como deve ser, assegurar que estamos a comer como deve ser, e quando eu digo comer como deve ser é assegurar que estamos a ingerir calorias suficientes, proteína suficiente, hidratos suficientes, gordura e depois também os micronutrientes. Depois, a parte do sono e do descanso, que também é fundamental para a recuperação e para os resultados, e só depois, numa fase um bocadinho mais tarde, poderá fazer sentido complementar ali, portanto, no topo da pirâmide, com a parte da suplementação. De qualquer das maneiras, os suplementos são encarados muitas vezes como uma solução fácil ou como um comprimido mágico que a pessoa toma e acha logo que vai ter ali um resultado fora do normal, quando a maior parte das vezes nem sequer acaba por ser necessário e as bases não estão asseguradas. Certo. Podes-nos explicar qual é a diferença entre alimentos completos, ou pelo menos whole foods, como se costuma dizer em inglês, e tomar suplementos, se calhar em termos mesmo de absorção e efetividade? Se calhar, eu vou falar um bocadinho também como se calhar a diferença daqueles alimentos mais plásticos, por assim dizer, não é? Que nós, ao fast food, e também como também alimentos mais complexos, completos, como vegetais ou como a carne em si, que muitas vezes as pessoas trocam isso por suplementação. Sim, pronto, como o nome indica, a suplementação é um complemento àquilo que nós já fazemos na nossa alimentação. Portanto, há alguns casos em que ela faz sentido, no entanto, ela nunca vai substituir a alimentação. Por vários motivos. Isto porquê? Porque quando nós consumimos um alimento, seja ele qual for, ele vai passar pelo nosso trato digestivo e vai sofrer vários processos de digestão e de absorção ao longo dele. Portanto, a digestão começa na boca, termina no intestino e ao longo deste processo vão sendo absorvidos nutrientes diferentes. E esse processo efetivamente está feito para acontecer com os alimentos. Quando nós tomamos sob a forma de comprimido, também se dá algum processo de digestão e absorção, mas não é igual ao processo que ocorre com a parte dos alimentos. Depois o que acaba por acontecer é que uma grande parte dessa metabolização dos comprimidos acaba por também vir a ser excretada pela urina e não é considerada como algo que o corpo tenha que absorver. E portanto o que acontece até muitas das vezes é que nós estamos a tomar um suplemento e acabamos por não tirar partido dele, ou seja, não sabemos até que ponto ele chega onde deveria chegar. Portanto, enquanto que os alimentos, à partida, seguem aquele percurso que até à data a informação que temos nos diz que é aquele, não é? E acaba por ser absorvido. Certo. Qual é a importância das vitaminas e dos minerais e se podemos ou devemos obter pela suplementação? São aqui meias duas perguntas. É uma subpergunta, não é? Portanto, dentro da outra. Pronto, eu vou começar por responder à segunda, que é o se devemos obter pela suplementação. Regra geral, não, pelos motivos que eu já falei anteriormente. Existem alguns casos que já vamos falar mais à frente, em que a suplementação pode ser justificada. De qualquer das maneiras, a obtenção dessas vitaminas e minerais deve vir prioritariamente pela alimentação. Se por algum motivo lá está, a alimentação não for suficiente para suprimir essas necessidades, podemos avaliar essa necessidade suplementar. Mas, regra geral, a fonte primária é a alimentação. Porque eu costumo muitas vezes dizer isto às pessoas. Quando a malta me procura, vem muito focada em emagrecimento, hipertrofia, recomposição corporal e às vezes tem muita ideia de fazer a conotação dos alimentos como bons ou maus. Eu digo sempre à malta, a parte dos alimentos eles não servem para nos emagrecer ou para nos engordar, eles servem para nos fornecer nutrientes. E nós, primeiro de tudo, temos que pensar que temos que assegurar esses nutrientes que vão ser fundamentais para o nosso corpo funcionar bem. Porque se o nosso corpo não estiver a funcionar bem, também não vamos conseguir ter uma boa hipertrofia ou ter um bom emagrecimento. E, portanto, eles são fundamentais nessa base. E por isso, além de nos focarmos nos macronutrientes, que efetivamente é o que temos que consumir em maior quantidade, também vamos precisar ter aqui uma preocupação com os micros, porque nós precisamos das vitaminas e dos minerais para tudo. Para a nossa função hormonal, para a nossa recuperação muscular, para a simples contração muscular, e nós muitas vezes esquecemos que o nosso coração é um músculo e precisa de contrair, e temos, por exemplo, o sódio e o potássio que estão sempre presentes nesse processo de contração, portanto eles vão ser importantes para tudo, para o nosso corpo conseguir funcionar. Só quando o nosso corpo funcionar bem, é que depois também faz sentido pensarmos no resto, não é? Na parte mais física, estética, e portanto é um bocadinho por aí.
Certo? Eu não sei se concordas, eu acho que concordas, mas com muitos atletas de ginásio ou praticantes assim, quando começam a ter conhecimento, ou mesmo o pessoal do TEF, pelo menos eu que tirei TEF, lembro-me, a maior preocupação ou o maior controle é os macronutrientes. Não é? Ninguém te vai dizer, olha, mas tens de consumir X de vitamina não sei o quê, ou não é isso, pelo menos não acho que existe essa consciência, e acho que muitos os PTs que fazem os planos de nutrição não têm essa, olha, mas tens de comer legumes, ou tens de comer X porcentagem de legumes, ou tens de comer X gramas de fruta por dia, não é? Não sei se é essa a tua experiência também. Sim, tem um bocadinho a ver com isso, mas isso é porque é aquilo que é visível, percebes? Ou seja, as pessoas, a parte estética, elas veem se estão a emagrecer, se estão a engordar, se estão a ganhar massa muscular, e essa parte estética é dada pelas macros, e portanto também é aquilo que temos que comer em maior quantidade, então é aquilo que nos focamos mais. Mas depois, como não é algo tão visível e como as consequências dos déficits nutricionais só se veem no longo prazo, acaba muitas vezes por ser uma coisa que não é tão preocupante, e a verdade também é esta, não há assim tantas carências na pessoa comum como isso. No entanto, faz parte atuarmos na prevenção, e a nutrição, na minha opinião, até trabalha muito bem precisamente na prevenção. Claro que nós podemos ajudar depois no tratamento de algumas patologias, mas a prevenção é a nossa... é onde a nossa abordagem faz mais impacto, e isso normalmente trabalha precisamente nessa parte do sedimentar hábitos, do ver para além das macros, de ter essa preocupação com a parte um bocadinho mais fisiológica. Certo. Adriana, em questão de quantidade, é verdade que existe um efeito negativo se a dose for em demasia na suplementação? Sim, eu uso muito uma frase que é: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E isto é válido para tudo, seja para alimentos, para bebidas, para suplementos, tudo tem uma dose ideal e que nós devemos necessitar. Por isso é que muitas vezes também não é assim tão seguro suplementar só porque sim. Eu ouço às vezes muita malta a dizer: vou tomar, porque se cá não faz nada, mas mal não faz. Pode fazer, não sabemos, por vários motivos. Para já, porque a regulamentação dos suplementos não é igual à dos medicamentos, eles têm que passar por algumas etapas de segurança, mas não têm propriamente um controle de eficácia e não têm propriamente um controle tão apertado acerca do que está lá dentro. E portanto logo aí já pode não ser assim tão inofensivo, porque não sabemos exatamente o que é. E depois, pela parte de que efetivamente pode haver alguns problemas de hipervitaminosos. Estou a dizer isto porque estou a responder diretamente à tua pergunta, mas isto também é uma coisa que é muito rara de acontecer. Também é mesmo muito difícil nós termos uma hipervitaminose, até porque o nosso corpo tem capacidade de excretar, principalmente também quando é sob a forma de vitaminas, ele acaba muito facilmente por mandar embora aquilo que não precisa. De qualquer das maneiras, pode acontecer, já aconteceu e está relatado na literatura, por isso não é impossível. Certo. Na tua opinião, existe uma necessidade para um atleta inicial que tenha uma alimentação considerada equilibrada utilizar algum suplemento? Não, a maior parte das pessoas não precisa de suplementar com nada ou praticamente nada, porque lá está, se a alimentação estiver equilibrada, variada, nas doses corretas, a pessoa à partida já vai obter tudo aquilo que ela necessita para o corpo funcionar bem e para os objetivos que ela precisa. O que é que pode acontecer? Isto não é para atletas recreativos, mas por exemplo um atleta com necessidades maiores pode não conseguir obter tudo através da alimentação, ou então pode haver alguma má absorção, okay? Isso acontece muitas vezes, por exemplo, pessoas que tenham síndromes de intestino irritável, síndromes de Crohn, em que não há uma absorção total de nutrientes e nós aí temos que ir buscar, ou então pessoas que por algum motivo já me chegam à consulta com alguma deficiência instalada. Acontece às vezes, por exemplo, com o ferro, acontece muitas vezes, por exemplo, nas mulheres que têm, na altura da menstruação, têm perdas maiores de sangue e ficam com carência de ferro, mais tendência à anemia. A vitamina D também é relativamente frequente e, portanto, quando já há uma carência instalada, a alimentação não vai ser o suficiente para resolver. Precisamos aqui da ajuda dos suplementos. Se não, uma pessoa que não tenha nenhum tipo de carência, que tenha uma alimentação variada, que não tenha nenhum problema de má absorção, uma alimentação bem distribuída vai ser suficiente. Também te gostaria de perguntar, mas a partir de que momento é que consideras que um atleta deve tomar ou pode tomar? Às vezes temos aquela presunção de só estiver num nível em que queira competir, aí suplementa à vontade porque tu vais competir. Qual é a tua opinião quanto a isso?
Pronto, depende dos suplementos. Eu, por exemplo, trabalho mais com atletas recreativos, tenho alguns de competição, mas acaba por ser uma minoria, e normalmente os únicos suplementos que eu acabo por recomendar é a proteína e a creatina. A proteína whey eu quase que já não a encaro como um suplemento. Ela para mim é um equivalente alimentar, é como comer 100 gramas de frango ou com já os iogurtes proteicos, que basicamente é um iogurte enriquecido com whey, por isso ela acaba por ser neste momento quase um alimento banal e portanto eu às vezes costumo recomendá-la por uma questão também de praticidade, mesmo em atletas recreativos e às vezes que estão a começar, porque lá está, como a vejo como um equivalente alimentar, não encaro como suplemento. E a creatina. A creatina, normalmente, eu espero alguns meses da pessoa estar a treinar e a comer bem para a recomendar. Diria que se calhar 5, 6 meses. Não é que faça mal a pessoa começar hoje a treinar e começar hoje a tomar creatina, mas acho que ela só vai tirar o máximo benefício da creatina quando já estiver com algum nível de treino, quando já estiver a assegurar bem a parte nutricional, porque a verdade é esta, uma pessoa que começa hoje a treinar, qualquer coisa que ela faça, ela vai ter resultados. Treinando bem, treinando mal, ela vai ver algum resultado e, portanto, estar a tomar a creatina aí não lhe vai dar tanto potencial. A partir do momento em que começa a estagnar um bocadinho na parte dos ganhos, mesmo com a alimentação e com o treino certinho, poderá fazer sentido dar ali aquela ajuda extra. Então, normalmente eu recomendo a creatina, mesmo em atletas recreativos. Depois, regra geral, outros suplementos podem ser analisados, por exemplo, populações especiais, por exemplo, muitas vezes vitaminas e minerais em grávidas, pode ser interessante de suplementar, em idosos pode às vezes haver necessidade de suplementar também com alguma coisa extra. Malta jovem normalmente não precisa de mais nada, se estiver dentro das condições que já falámos antes. Ou então, eventualmente, lá está, atletas competitivos, principalmente se forem desportos de endurance, esses sim também podem beneficiar de outro tipo de suplementação, mas esse tipo de suplementação normalmente só faz sentido em atletas mesmo de competição, ou que façam bidiários, ou que tenham ali um objetivo muito mais especificado. Para o atleta recreativo não vale a pena, até porque hoje em dia uma grande preocupação também é tentar poupar algum dinheiro, entre aspas, nesta vida fitness. Se formos a ver, a malta já paga ginásio, já paga PT, se calhar já paga nutricionista, paga a comida que está cada vez mais cara, então a malta também se calhar não quer tanto investir em suplementos se souber que aquilo não lhe vai acrescentar nada. E portanto tentar encontrar um equilíbrio disto tudo. Por acaso agora estou-me a lembrar do último episódio que gravei e em que falámos em que se calhar mesmo havia resultados com algumas técnicas, com algumas mudanças de conceitos de hipertrofia, em que se calhar seria um aumento de 3% ou de 2%, e se calhar para uma pessoa que esteja a começar, não é? Se calhar, se nós dissermos que a creatina aumenta 5% os teus ganhos, uma pessoa, está bem, 5%. Mas agora se estivermos a falar de um atleta avançado, não é? 1%, 2%, Exatamente. Espetacular. Exatamente, é isso mesmo. Quanto mais avançada a pessoa é, mais aquele bocadinho vai fazer a diferença. Numa pessoa que está a começar, para já vai ter muita diferença, mesmo sem ajuda extra, e depois aquele bocadinho não vai ter um impacto assim tão grande no que a pessoa quer. Portanto, é isso mesmo que tu disseste. Certo. E acho que é um bocadinho também como tu disseste anteriormente, em que a pessoa que está a começar a treinar não é? Tem que se preocupar com o treino, com a alimentação, com o descanso, e já levar mas se tenho ali mais 5% de tomar creatina, se depois de tomar as vitaminas, que cá também vai ajudar, não é? E preocupa-se em coisas pequenas, como disseste, da pirâmide, que as bases são mais importantes. É isso, até porque desculpa. Não, ia-te dizer que a nossa energia, entre aspas, é limitada, a nossa atenção, o nosso foco. Uma pessoa que está a começar ainda precisa de ter muita atenção ao treino, para fazer bem, ainda precisa de prestar muita atenção à preparação das refeições, ainda tentar a prestar atenção aos suplementos que tem que tomar, gera-se ali alguma coisa, se calhar não vai ficar tão certinha. Enquanto que uma pessoa que já treina há algum tempo já tem as coisas quase automatizadas, a parte da dieta já é automática, a parte do treino já é automático, então já fica ali um bocadinho mais de espaço para ela se preocupar se calhar com aquele extra, não é? E se puder dar um bocadinho a minha experiência, já me esqueci muitas vezes de tomar creatina e... Assim, eu sou acho que com isso. Muitas vezes tomar creatina, tipo, se calhar são menos as vezes que eu me lembro de tomar do que as que eu tomo, mas pronto. Acho que não é assim tão grave. Não também, é. Acho que não cheguei a esse caso, mas pronto. Vamos começar a nossa segunda parte. Vamos categorizar os suplementos pela sua efetividade. Vamos falar em termos de uso, benefício e riscos. Vou-te pedir que fales como para mim, que não percebo quase nada sobre suplementação, como para os nossos ouvintes que não percebem muita coisa, e que desses
desde um bocadinho de cada suplemento em questão de termos de uso, os benefícios e os riscos. Pode ser? Temos 5 categorias. Temos imprescindível, recomendados, interessante, pouco interessante e inútil. Vamos começar pelo mais popular, que é a proteína whey. Pronto, como eu já falei, proteína whey basicamente é o quê? É um pozinho que é extraído do soro do leite, extrai-se os componentes todos e fica ali apenas a fração proteica. Depois, aquele pozinho não sabe a grande coisa, então a indústria acabou por o tornar mais apetitoso, juntando alguns adoçantes e alguma coisa para lhe dar ali sabor, mas ela basicamente é um equivalente proteico, portanto é como estar a comer 100 gramas de carne ou de peixe, o que for. Não a vou colocar no imprescindível, porque na verdade imprescindível é a alimentação. Em termos de suplementos não há nenhum que eu considere imprescindível, mas vou colocar... Desculpa, qual é a segunda categoria? Estás a ver? Recomendado. Ok, vou colocar nos recomendados, sim. Por favor, agora pedia-te para me dizeres os benefícios e a questão de risco também. Okay. Em termos de benefícios, portanto, é sobretudo a questão da praticidade. Okay? Pronto, normalmente um atleta recreativo de ginásio, as necessidades proteicas variam entre 1,6 a 2,2 gramas por quilograma de peso, a nível da proteína, e muitas das vezes não é tão prático andar a comer carne ou peixe ou ovos, por exemplo, nas refeições intermédias, e a proteína pode servir aí um bocadinho por essa questão, é só levar o pó, misturar com água e está feito. Também pela questão do sabor, porque é ali uma coisa docinha, por exemplo, quem está em déficit calórico muitas vezes sente ali alguma vontade de alguma coisa doce, a proteína funciona muito bem nesse sentido, porque lá está, tem um sabor interessante e pronto, é uma forma fácil de obter essa proteína. Essa é a principal vantagem. Em termos de riscos, pronto, lá está, nada é totalmente isento de riscos, mas a proteína whey para mim está nos recomendados precisamente por ter muito pouco risco que eu possa associar. Ela só é desaconselhada em doentes renais, portanto pessoas com insuficiência renal não convém suplementarem proteína porque ela já tem uma restrição na ingestão proteica, portanto para terem uma noção falamos em 0,8 gramas por quilo de peso, portanto é mesmo muito pouca proteína que eles devem ingerir no dia a dia deles, mas seja proteína em forma de suplemento, seja proteína em forma de alimento, tá bem? O problema não é a whey em si, é a proteína enquanto macronutriente e portanto para essas pessoas diria que é desaconselhado. Fora isso, não vejo nenhum inconveniente na toma da proteína. Certo. E mesmo em questão desta variedade de marcas, acredito que seja. Agora, antigamente só tínhamos uma ou duas, agora já temos muitas marcas. Acreditas que esteja mais ou menos. Sim, por norma, nós somos uma União Europeia, portanto, à partida, elas estão controladas nesse sentido. Ainda por cima, hoje em dia nós já temos proteína whey à venda no supermercado, não é? Que ainda são sujeitas a uma regulação maior nesse sentido. Por isso, nesse aspecto, eu acho que podemos mais ou menos, é um dos suplementos nos quais podemos confiar. Certo. Vamos agora começar a falar sobre a creatina, por favor. Pronto, então a creatina também eu vou pôr nos recomendados, ok? Até porque quem nos ouve é mais praticante de ginásio, portanto, à partida é para todos, bem que cada vez mais a creatina está a ser estudada fora do contexto da musculação. Ainda não há uma evidência muito clara sobre isso, mas ela está a ser estudada a nível da parte da função cognitiva, mesmo em idosos, e portanto parece vir a ser um suplemento super interessante também nessa parte. Em relação à parte do treino, basicamente o que a creatina faz, assim de modo mais fácil e acessível, é aumentar um bocadinho a nossa reserva energética da creatina no músculo, que nos vai permitir ter energia para gerar força e para treinar durante um bocadinho mais tempo, ou seja, retarda a fadiga e dá-nos ali um bocadinho mais de potência, portanto acaba por facilitar o aumento de massa muscular também nesse sentido. Fazer aqui uma ressalva: hoje em dia a creatina é dos mais conhecidos e, portanto, ele também é dos suplementos mais estudados, tanto em termos de eficácia como em termos de segurança, e é por isso que eu o recomendo tão facilmente. Mas também muitas vezes as pessoas colocam demasiada fé na creatina, no sentido em que têm expectativa muito alta dos resultados que vão obter ao começar a tomar creatina. E a verdade é que a creatina é ali, como eu costumo dizer, uma cereja no topo do bolo, é ali aquela decoraçãozinha que vai dar os tais 2 ou 3% e vai dar ali uma melhoria, e é uma melhoria que ocorre mais no longo prazo, porque a creatina funciona maioritariamente
por acumulação nas nossas reservas e, portanto, não é por eu tomar creatina hoje que amanhã já vou ter mais força ou que amanhã já vou ver mais centímetros de músculo. É efetivamente uma coisa que demora algum tempo a ver se há algum benefício e é aquele extrazinho, aquele pushzinho. Pronto, é sempre importante gerir a expectativa nesse sentido. A creatina está muito envolta em mitos e em prós e contras, e antigamente falava-se muito que causava retenção e tudo mais. Já se sabe que a creatina efetivamente causa alguma retenção de água, mas é dentro do músculo e, portanto, à partida, mesmo que possa gerar um aumentozinho de peso, é na casa das gramas e não é nada de significativo e não vai fazer ninguém engordar e já está provado que não faz cair o cabelo também, por isso... foi por isso, André. Foi por causa disso, obviamente. Pronto. Mas já vou muito tarde para deixar de tomar. Pronto. Pronto, então efetivamente ela também é dos que está mais estudada em termos de segurança, também não apresenta aqui grandes riscos. Mais uma vez, eu também não costumo recomendar na questão dos insuficientes renais, porque lá está, a creatina acaba por também ser filtrada no rim e se um insuficiente renal não tem o rim a funcionar como deveria funcionar, também poderá haver aqui algum problema na questão da metabolização da creatina. Fora isso, qualquer pessoa deve tomar, tentar também ingerir mais água, precisamente por causa desta questão da retenção hídrica intramuscular, mas fora isso, aconselho a quase toda a gente que lá está. Normalmente espero uns mesinhos da pessoa estar a treinar para a recomendar, mas é um suplemento que eu recomendo com bastante frequência. Isto agora, quando estava a falar da creatina e dos mitos, fez-me lembrar de uma questão que eu, quando comecei a treinar mais ou menos há 8 anos atrás, tinha procurado sobre a creatina e tinha visto que um estudo em que 4 em 5 pessoas tinham tido resultados positivos, acho que mesmo em questão de força, e uma delas não. E eu fiquei a pensar, será que se eu tomar vou ser a uma em 5 pessoas que não vai relatar efeitos positivos? Mas efeito placebo não foi sei, sempre lá. o efeito placebo resulta e bem, fizeram já alguns estudos em que imagina, estavam 2 grupos a tomar creatina, mas um grupo sabia que estava a tomar creatina e outro grupo não sabia. O grupo que tomava e sabia teve melhores resultados do que o grupo que tomava e não sabia. Portanto, o efeito placebo é efetivamente um efeito que acontece e não sei. Mas depois há sempre aquelas pessoas que não são responsivas aos suplementos e às coisas, não é? Há sempre, como eu costumo dizer, para toda a regra existe uma exceção, não é? E normalmente até admira tu teres conseguido encontrar essa exceção no estudo, porque normalmente nos estudos parece que só aparece ali aquela média muito certinha do expectável e os outliers quase nunca aparecem lá. Sim, já não sei onde é que está esse estudo, não me perguntes. Adriana, mas agora fala sobre BCAAs, por favor. Pronto, então, os BCAAs, eles antigamente eram muito utilizados, hoje em dia acho que cada vez vai havendo mais informação a dizer que eles não são necessários. Eu não os vou pôr no inútil, vou pô-los no outro... Pouco interessante. Okay? Porque eles têm uma utilidade com uma população específica, no entanto, para a maior parte dos atletas acaba por não ser necessário. Basicamente, o que é que são os BCAAs? São 3 dos 9 aminoácidos essenciais, neste caso é a valina, a leucina e a isoleucina, que são os 3 aminoácidos que estão mais estudados no sentido de aumentarem o mTOR, que é um mecanismo que acontece que nos pode levar à hipertrofia. E, portanto, acreditava-se que era necessário suplementar, porque os aminoácidos essenciais são aqueles aminoácidos que não são produzidos no nosso corpo, portanto nós temos que os obter através da alimentação e acreditava-se que era importante suplementar, porque lá está, como não produzíamos, tínhamos que ir buscar fora. No entanto, o que é que acontece? Esses aminoácidos essenciais estão presentes nas fontes proteicas que nós ingerimos no dia-a-dia. Portanto, se nós no nosso dia-a-dia comermos as tais 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, ou se suplementarmos com proteína whey, por exemplo, já vamos estar a obter esses aminoácidos, esses BCAAs, na quantidade que nós necessitamos. E, portanto, estar a suplementar com BCAAs acaba por ser um meme muito engraçado, que é um rapaz numa piscina a mandar uma garrafa de água para cima e a garrafa de água são os BCAAs. Sim. Basicamente é isso, é como mandar uma gotinha de água para dentro de uma piscina, não vai fazer absolutamente nada porque já vamos obter a quantidade que temos. Por isso acaba por ser um bocadinho inútil para a maior parte das pessoas. Porquê é que eu não os coloquei no inútil? Porque pode ser interessante, por exemplo, em vegetarianos
que como não comem proteína de origem animal, ou veganos, mais estritos, se calhar mais os veganos, como não comem proteína de origem animal, muitas vezes não conseguem obter os tais aminoácidos essenciais e então nesses atletas parece poder haver algum benefício de suplementar com BCAAs. Fora isso, não tem grande interesse e é um bocadinho de desperdício de dinheiro, principalmente quando já há formas tão fáceis de obter proteína. Certo. Adriana, houve aqui uma parte bastante importante que faz, que é que já está incluído, ou pelo menos na dose recomendada de proteína como se eu ingere, mas por exemplo na creatina já não é o caso, não é? Já não, por norma já não está, essa dose já é insuficiente para a recomendação, não é? Exatamente. Isto porquê? Porque a creatina está de facto presente em alguns alimentos, por exemplo na carne vermelha, em algum peixe. No entanto, a dose que nós teríamos que comer para obter os tais 3 a 5 gramas de creatina, que normalmente é a dose diária recomendada, tinha que ser na ordem dos quilos diários destes alimentos e portanto é quase impossível de o fazer através da alimentação, daí fazer sentido suplementar, exatamente. Vamos falar agora sobre a beta-alanina, por favor. Sim, a beta-alanina eu vou pôr nos interessantes, ok? A beta-alanina é dos poucos que tem também evidência no sentido da eficácia, ok? Porque, no entanto, não é tanto para atletas de ginásio, mas mais para atletas de endurance, ok? Basicamente, o que a beta-alanina faz é também ajudar um bocadinho nesse retardamento da fadiga, portanto ela produz uma substância que é a carnosina que ajuda a que nos sentimos cansados mais tarde e portanto permite-nos treinar na mesma intensidade ou num grau elevado de intensidade durante mais tempo. Ela é interessante principalmente para desportos de longa duração, tipo corrida, futebolistas, esse tipo de natação, nesse tipo de modalidades eu até costumo recomendar a beta-alanina, principalmente se já estamos no nível um bocadinho mais quase de competição ou ali no nível um bocadinho mais rigoroso. Para o atleta de ginásio, lá está, pode ser interessante pela questão do retardamento da fadiga, se for uma pessoa que efetivamente sinta que fica cansada com muita facilidade. De qualquer das maneiras, lá está, mais uma vez, como a creatina é um efeito dos tais 1 a 2%, é um efeito daquele cerejinha no topo do bolo, e que pode fazer sentido, portanto não é totalmente inútil, é dos poucos que têm evidência a comprovar, no entanto também não acho que para o atleta recreativo seja assim um investimento muito interessante. Não colocaste aí, mas eu também gosto de fazer a ressalva sempre que falo na beta-alanina, da associação também com a parte do óxido nítrico, portanto dos nitratos, okay, e também com o bicarbonato, que também são outros dois que para desportos de endurance parecem ter interesse e parecem ter eficácia nesta questão também do retardamento da fadiga. Eu gostaria de perguntar isto, é mesmo agora, também já estou aqui a retirar ideias, por exemplo, mesmo para uma pessoa que pronto, não tenha minimamente alguma experiência, mas que tenha um trabalho, por exemplo, bastante ativo ou uma vida bastante ativa antes do treino, se calhar até podia ser uma boa consideração. Pode ser, sim. Como eu te disse, ela tem evidência, ok? Ela efetivamente resulta nesse retardamento da fadiga. Pode ser interessante, ou por algum motivo um atleta recreativo, mas que até faça um bidiário, sei lá, por exemplo, por algum motivo. Lá está, ela está nos interessantes por causa disso, ou seja, para a pessoa comum que vai ao ginásio, quer melhorar a composição corporal dia a dia, não faz sentido. Para uma pessoa que se calhar quer ir um bocadinho mais além ou que sente mais cansaço por algum motivo e já tem os outros fatores todos mais assegurados, ok, nomeadamente o sono, porque os suplementos também não são uma substituição de um bom sono, apesar de eles poderem ajudar nesse retardamento da fadiga, pode ser interessante, sim. Bom, vamos agora ao ômega 3. Ok. Pronto, o ômega 3 é controverso, ok, neste momento, porque ainda temos uma grande parte a defender a suplementação com ômega 3 e depois temos outra parte a defender a não suplementação. A verdade é que a evidência em relação ao ômega 3 é ambígua e daí também haver tanto essa divisão. No entanto, aparentemente o que se mostra é que o ômega 3, quando suplementado, acaba lá está, por não ser metabolizado e utilizado da mesma forma do que quando obtido através da suplementação. E depois temos outra coisa importante, com os suplementos, e é por isso que eu tenho tantas reticências em prescrever suplementação,
é que nós não sabemos efetivamente que dose exata é que aquela pessoa precisa. E basicamente os suplementos, mesmo os de ômega 3, têm ali uma dose standard que foi estipulada, mas que para uma pessoa pode ser insuficiente e ela se calhar precisa de mais, ou que aquela pessoa pode ser de mais e ela não precisava de tanto. Então acaba por ser aí um bocadinho ambíguo. Eu não o vou colocar também nos inúteis, porque ele pode efetivamente ter a sua utilidade, mas vou colocar no pouco interessante. Para a maior parte das pessoas, uma alimentação equilibrada, onde haja efetivamente consumo de alguns peixes gordos, sementes, azeite, acaba por conseguir obter a quantidade de ômega 3, 6 e 9 que é necessário. E por acaso, uma das recomendações que tinha visto, ou pelo menos acho que já há um tempo atrás, cerca de 2 ou 3 anos, era que utilizar ômega 3 naqueles dias em que pronto, já não foste buscá-lo a nenhuma fonte, como peixe, como azeite, como disseste, ou óleo, nesse sentido, e só utilizar nesses dias em que se calhar não tiveste nenhuma. Isso remete-me para várias questões, porque imagina, tu estás a tomar ômega 3 nesses dias, é muito como a história dos multivitamínicos que já vamos falar. Isso é o quê? É varrer o lixo para debaixo do tapete, que é, ok, eu não tomei hoje, deixa-me cá tentar pôr qualquer coisa. Mas primeiro, porque é que nesse dia não consumiste o ômega 3, a tua alimentação não está programada, não está ajustada para isso? Depois, nós também, lá está, é o que eu costumo dizer, não é por um dia que tu não batas a tua meta de proteína ou de hidratos ou de micros que vais perder tudo ou que vais ter uma consequência negativa. Tanto as carências como a questão da massa muscular, a recomposição corporal, acontecem por aquilo que nós fazemos sistematicamente e consistentemente. Por isso não me parece que um dia em que não atinjas as tuas necessidades de ômega 3, um dia isolado, te vai trazer algum problema que precises estar a suplementar esse dia. Só há problema se essa falta de consumo for crónica, okay? Prolongada ao longo do tempo. E depois é tal questão, como a metabolização e a absorção não vai ser exatamente a mesma coisa, acaba por não ser uma substituição plausível. E não tomar 2 ou 3 de cada vez só porque falhaste esse dia. Sim, exato, também não faz sentido. Isso era como, ok, hoje não comi nada com ômega 3, amanhã vou comer 2 kg de salmão para compensar, não é? Também não funciona assim. Vamos agora à glutamina, por favor. Sim, pronto. A glutamina, eu vou colocá-los nos pouco interessantes. Ele não é inútil, também tem uma utilidade, mas não é a utilidade que normalmente as pessoas lhe atribuem e lhe dão. Falava-se muito também na questão da glutamina para a parte do sistema imunitário e que os atletas precisavam para recuperar melhor. No entanto, a glutamina, mais uma vez, é o quê? É um aminoácido. E, portanto, nós quando consumimos uma boa quantidade de proteína diária, já vamos estar a incluir lá a glutamina e já vamos conseguir obter a glutamina que nós precisamos. E, portanto, mais uma vez, não vamos ter necessidade de a suplementar. Ela normalmente é utilizada a nível clínico, por exemplo, para recuperação de queimados ou de feridas assim mais profundas. E então aí é feita uma suplementação de glutamina em doses ajustadas e em coadjuvante do tratamento que a pessoa estiver a fazer. Para o atleta de ginásio, não faz sentido por norma estar a suplementar com glutamina, porque lá está, já vamos obter através da proteína. Aliás, tudo o que seja aminoácidos que estejam aí na lista vão ter esta minha visão, que lá está, podem ter um fim específico de o suplementar, mas por norma não é necessário se tu comeres proteína suficiente. Por exemplo, também não está aí, mas aproveito para mandar aqui a laracha, que acontece muito nas senhoras do colagênio. Não sei se já experienciaste isso, para as unhas, para o cabelo e assim, e muitas das vezes as senhoras estão muito preocupadas em tomar o suplemento de colagênio, mas depois durante o dia quase não comem proteína nenhuma. Ora, aí também o coitadinho do colagênio no suplemento não consegue fazer milagres. O colagênio, mais uma vez, é um aminoácido e, portanto, ele vai estar presente no nosso aporte proteico diário. Portanto, o mais importante é que nós comamos uma quantidade ajustada de proteína. Ainda bem. Vamos agora à caseína, que é muito parecida com a proteína também. Ok, sim. A caseína, eu vou colocá-la, se calhar, no interessante. Pronto, aqui para os atletas de ginásio. A caseína, no fundo, é o quê? Ela também é proteína, portanto é muito semelhante ao whey, o mesmo processo, só que a diferença é que a caseína acaba por ainda ter uma parte da proteína que é de digestão mais prolongada no tempo.
Ou seja, antigamente usava-se muito mais a caseína e usava-se mais a caseína. Estava a ver se era caseína, se era cafeína e estava a falar errado. Não, caseína. Usava-se muita caseína à noite, porque dizia-se que era para evitar o catabolismo, porque era uma proteína de digestão mais lenta e então que fazia sentido. E efetivamente é isso que ela é uma proteína de digestão mais lenta. Claro que nós podemos atrasar o processo de digestão da proteína se a juntarmos, por exemplo, com uma gordura ou mesmo com alguns hidratos e ela assim já vai ser absorvida mais lentamente no tempo. De qualquer das maneiras, uma situação em que pode ser interessante usar a caseína. Uma pessoa que não tem a mesma possibilidade de parar para comer, por exemplo, durante a manhã e que toma um pequeno almoço muito cedo e depois só almoço tipo às 2 ou 3 da tarde, se calhar por aí uma caseína de manhã vai ajudar a que ela tenha a tal absorção mais prolongada de proteína e que não sinta fome tão cedo, mesmo pela questão da saciedade. Ou, efetivamente, alguém que até goste da caseína à noite, porque a caseína tem uma particularidade também na espessura, que ela não é tão líquida como a proteína whey, ela é mais espessa, quem já tomou caseína sabe, e aquilo dá quase para fazer uma papa. Então, por exemplo, imaginemos alguém que apetece um docinho ali antes de ir para a cama. Se calhar fazer com a caseína uma espécie de uma papa acaba por conseguir uma textura diferente e ter ali um sabor diferente. Pode ser útil em alguns casos. Regra geral, não é algo que eu recomendo as pessoas investirem, mas também não é algo que eu diga não vale a pena em absoluto. Pode ter o seu interesse. E por acaso, quando falaste isso da textura, fez-me lembrar porque acho que também quase certeza o fizeste quando procuras aquelas receitas no YouTube de alimentos, refeições mais saudáveis. Eles normalmente, ou um bolo ou assim, normalmente recomendam a caseína em vez da proteína. Sim, é por causa da textura que fica. Yeah. Agora também gostava de perguntar a tua opinião, porque houve um podcast que eu ouvi cerca de há meio ano atrás que falava sobre o consumo de proteína ou a duração da ingestão da proteína não é assim tão curta como nós pensávamos, que basicamente se tu consumires uma dose grande de proteína, o teu corpo faz essa digestão durante várias horas ou muito mais do que se pensava. Do que, se calhar, imagina se comes agora imagina que vais a um churrasco. O conceito era, imagina que vais a um churrasco, não é? Basicamente tens ali montes de carnes e normalmente até tens poucos hidratos ou gorduras, e se tu, mesmo que seja ao pequeno almoço e fazes um churrasco e comes aquilo tudo, tu muito provavelmente à tarde ou à noite provavelmente podes estar a fazer a digestão ainda proteica desses alimentos. Sim, então essa necessidade não era assim tão grande como as pessoas pensavam. Sim, efetivamente, imagina, eu acho que tu também estás a remeter a um mito que havia, que nós só absorvíamos 30 gramas de proteína por refeição e por isso é que tínhamos de estar sempre a comer 3 em 3 horas, porque depois uma parte não era absorvida. Pronto, havia muito essa questão. Exatamente. A verdade é que à partida acaba por ser quase tudo absorvido. E sim, imagina, se tu comeres uma quantidade mesmo muito grande, o teu corpo vai fazendo a digestão e depois vai-se dando a entrada, entre aspas, das moléculas na tua corrente sanguínea e nas tuas reservas ao longo do tempo. E claro que quanto mais quantidade for, se calhar um bocadinho mais de tempo tu vais demorar a que esse processo ocorra na totalidade. Agora, o facto de ser toda absorvida e o facto de demorar um bocadinho mais tempo não quer dizer que seja o ideal. O que os estudos têm vindo a demonstrar é que efetivamente comer ali uma dose entre 20 a 40 gramas por refeição distribuída ao longo do dia parece ser o melhor aporte então de nutrientes para a célula, de maneira a potenciar essa parte da hipertrofia e os melhores resultados nesse sentido. No entanto, se tu comeres tipo 200 gramas de proteína no pequeno almoço, o aporte diário está lá, não é? Claro que não vai ser a utilização ideal e não é a forma ideal da tua capacidade também digestiva, mas efetivamente estás a assegurar o que é necessário, não é? Sim, sim. Era mais para combater esse mito também, pelo menos do que me lembro das 3 em 3 horas, de acabar o treino e ter que tomar logo parece ser mais efetivo, mas não quer dizer que não se absorva se comer uma dose maior. Certo. Vamos agora aos aminoácidos essenciais, já falamos também um bocadinho. Pronto, vão para ali para o pé dos BCAAs, para os pouco interessantes, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que os BCAAs são só aqueles 3 que eu referi e os aminoácidos essenciais são os 9
aminoácidos essenciais, que lá está, como nós não produzimos, temos que os ir buscar à alimentação, mas é o que já falamos, comendo uma boa dose de proteína diária, proteínas completas principalmente, acabamos por os obter. Mais uma vez, podem ser interessantes então para os veganos, porque acontece muitas vezes é que essas proteínas vegetais não têm, as proteínas de fontes vegetal, por assim dizer, não têm os aminoácidos essenciais todos. Por exemplo, normalmente uma carne e um peixe acaba por ter algum conteúdo dos 9, por norma as de origem vegetal não têm. No entanto, quem já é vegano há muito tempo ou que tem acompanhamento nutricional já sabe como fazer a tal complementariedade proteica, que é pegar, por exemplo, numa coisa que tenha valina e leucina e juntar-lhe com outra que tenha isoleucina e outros aminoácidos e acaba por conseguir obter os 9 na mesma, juntando alimentos. No entanto, há pessoas que se calhar não têm esse cuidado ou não têm essa noção ou esse rigor e se calhar aí os aminoácidos essenciais podem ser interessantes nesse sentido. Certo, faz todo sentido. ZMA, zinco, magnésio e vitamina B6. Ok. Eu esse aí estou aí na linha dos pouco interessantes e dos inúteis. Eu nunca gosto de considerar nada em nenhum dos extremos porque podes pôr nos pouco interessantes. Eu gosto pouco de extremos, acho que a vida há muita dualidade ali nos cinzentos e eu não sou nada apologista do sempre e do nunca, portanto não diria que se calhar é inútil, se calhar poderá ter aqui algum interesse, lá está, pessoas que tenham necessidades mesmo muito aumentadas desses nutrientes, se calhar podem precisar de suplementação ou casos de carência. No entanto, lá está, nós com uma alimentação equilibrada já vamos conseguir obter tanto o zinco como o magnésio como a vitamina B6, que de facto são importantíssimos para a recuperação muscular. No entanto, regra geral, não precisamos de suplementar, vamos conseguir obter tudo. É que se colocas no inútil e amanhã sai um estudo a dizer que a vitamina B6 é super importante, vamos ter tudo o que eu estou a dizer aqui pode ser refutado em breve, a ciência é isso mesmo, não é? Constantemente temos a evidência a mudar, mas pronto, hoje é dia 27/7 e à luz da evidência atual não encontrei nenhum estudo que pudesse mostrar uma necessidade de suplementar assim para a generalidade das pessoas. Pronto. Certo. Vamos agora à cafeína, por favor. Certo, a cafeína eu vou colocá-lo ali no interessante, sim. Pronto, ele não é imprescindível, nem é tipo recomendado para a maior parte das pessoas por vários motivos. Para já, nós em Portugal até temos um consumo bastante elevado de café, portanto a malta normalmente já vai buscar uma dosezinha de cafeína aí e portanto acaba por não precisar de suplementar. De qualquer das maneiras, ela tem evidência, é de facto dos suplementos que mostra trabalhar bem na parte do tal retardamento da fadiga, aumento da concentração durante o treino, dar aquele boostzinho de energia, não é? Que a malta normalmente também associa ao próprio café e à cafeína, e isso está mais que estudado, está bem? E os benefícios do café e da cafeína também vão mais além da parte desportiva, mas sim, ela tem eficácia e ela pode ser útil. Normalmente, a maior parte das pessoas, como acaba por beber café, acaba por não ter tanta necessidade de suplementar, mas, por exemplo, há pessoas que não gostam de café, mas que querem obter os benefícios da cafeína. A suplementação pode ser interessante nesse sentido. Ter aqui em atenção que há pessoas que são muito sensíveis à cafeína, ou que têm ansiedade, ou que têm problemas de sono, e nesse caso, estar a suplementar com cafeína, que acaba por ter doses um bocadinho maiores do que um café expresso, pode não ser o ideal, ok? Há pessoas que ficam com taquicardia, ou que se sentem mais ansiosas, ou que têm mais dificuldade em dormir à noite. Para essas pessoas não é aconselhado e pronto, é ir na força do ódio só. Eu gostaria de dar uma experiência minha, que foi, eu não detesto café, mas eu treinava sempre por volta das 10 da meia-noite, então um dia decidi, olha, vou começar a tomar e não sei se sabes qual é a dose, aquilo são pai 4 ou 5 cafés supostamente, dessa dose ser assim, pelo menos para mim ser no alto. E eu lembro uma vez ter tomado, ia treinar à meia-noite e eu pronto, às 11h30 vou tomar uma pastilha e vou experimentar. Meia-noite estava tranquilo, meia-noite e meia sentia alguma coisinha, 1h estava como se tivesse acabado de acordar e pronto, agora vou ter que dar aqui umas voltas ao parque para ver se me acalmo.
Pois é isso, tem essa questão. Lá está, normalmente quem se calhar até sente mais necessidade de tomar a cafeína é a malta que treina mais ao final do dia. Porquê? Porque no final do dia de trabalho já estão mais cansados, já tiveram o trabalho todo, pode também ter algum desgaste físico e se calhar já sentem necessidade desse empurrãozinho. Mas por outro lado também são as pessoas que estão mais suscetíveis a ter esse prejudicar no sono, porque normalmente a cafeína ainda tem uma semivida que pode ir de 6 a 8 horas e portanto, lá está, normalmente até o aconselhado para quem quer potenciar a melhoria do sono é não beber café ali mais por volta das 3, 4 da tarde no máximo, para que depois tire o melhor partido do sono. Mas normalmente também sinto, e muitas vezes em consulta quem até me pede mais ajuda nesse sentido é mesmo a malta que treina ao final do dia. Por isso aqui é sempre preciso avaliar muito caso a caso, também avaliar a dose. Imagina, se calhar se for uma pastilha que dê para partir ao meio, se calhar com meia cápsula de cafeína já dá para ter algum benefício. É tentar ir avaliando. Que ela tem eficácia? Tem, está aprovado. Depois lá está, pois também há pessoas que são, que já estão muito habituadas à cafeína e que por muito suplemento que tomem acabam por já não sentir nada, não é? Todos nós conhecemos aquela malta que toma aos 9 e 10 cafés por dia e que se for preciso dorme e está tudo bem. Pronto, depois depende muito da responsividade de cada um e até que ponto estamos habituados à cafeína. Certo. Vamos agora à L-carnitina, por favor. Ok. L-carnitina eu vou pôr no inútil. Essa vou pôr, pronto. Não gosto de extremos, mas essa vou efetivamente pôr no inútil. Pronto, L-carnitina alegadamente é para ajudar a queimar gordura, é provavelmente um dos termogénicos mais conhecidos e mais usados e efetivamente tem muito efeito placebo à volta dela, porque há malta que jura a pé juntos que a L-carnitina funciona ali muito bem. O que é que acontece? Muitas das vezes que eu vejo imagina, a malta que toma L-carnitina normalmente é malta que quer perder massa gorda. Então o que é que a malta faz? Toma carnitina, mas também começa a ter mais cuidado com a alimentação, começa se calhar a fazer um bocadinho mais de cardio, começa se calhar a pôr um bocadinho mais de intensidade no treino e depois acabam por ter melhorias. Mas eles vão atribuir a melhorias à L-carnitina e não ao resto todo daquilo que fizeram. E então muitas das vezes eu acho que a L-carnitina acabou por também ganhar a fama que tem nesse sentido. Efetivamente, há alguns estudos a demonstrar a eficácia da L-carnitina, no entanto, são estudos em que a L-carnitina é aplicada de modo injetável na célula, ou seja, não é aquela L-carnitina que nós bebemos ou que tomamos o comprimido pré-treino, porque efetivamente essa muito dificilmente chega ali às células de gordura onde deve chegar, porque basicamente o que se diz é que a L-carnitina acelera a oxidação de gordura, portanto faz com que esse processo ocorra mais cedo. No entanto, não parece chegar onde devia chegar, pelo menos na formulação comercial que se costuma encontrar, que é das ampolas e dos comprimidos. Sim, sim. Portanto, acaba por não ter aqui grande interesse. O que é que acontece? Há malta que toma L-carnitina e diz que até soa mais e que sente aí alguma coisa. Pode às vezes também haver algum componente associado que possa causar isso, mas o suar não está ligado à perda de gordura e, portanto, não tem interesse para aquilo que supostamente devia ter. Completamente verdade. Em questão de pré-treino. Pronto, o pré-treino, eu não vou pôr no inútil, mas vou pôr no pouco interessante. Basicamente, a única coisa interessante que há no pré-treino é a cafeína, aquilo que nós falámos anteriormente, e a beta-alanina. Alguns pré-treinos têm a beta-alanina também, por isso é que há muita malta que relata ter comichão quando toma o pré-treino, é por causa disso, é um dos efeitos secundários da beta-alanina. E o pré-treino pode ter interesse pelo conteúdo em cafeína e pelo conteúdo em beta-alanina. De qualquer das maneiras, eu quando tenho que recomendar, prefiro recomendar em separado, ou seja, tomas cafeína e tomas beta-alanina, do que um pré-treino já formulado. Porque acaba por ter para lá N coisas, é provavelmente dos suplementos que mais componentes têm, e às vezes nem se sabe exatamente o que é que o que é que faz ou para que é que serve, e acaba por ser um desperdício de dinheiro nesse sentido, porque o que faz efeito lá é a cafeína e a beta-alanina, que separadamente até são mais baratos, por isso não tem grande interesse. Vamos a L-arginina, por favor. Ok, podes pôr nos pouco interessantes também. É transversal àquilo que já falámos, para não estar aqui a bater muito no ceguinho. É um aminoácido, está presente na proteína. Se consumirmos proteína suficiente, vamos obter a arginina suficiente. Pronto. Multivitamínicos. Ok. Então já falamos um bocadinho antes. Sim, é isso. Os multivitamínicos
também estão ali entre o interessante e o pouco interessante, mas mais para o pouco interessante, porque é aquilo que nós já falámos. Basicamente, os multivitamínicos aparentam ser uma solução prática e rápida. Eu tomo aqui este comprimido e tenho os micros todos que eu preciso, não tenho que me preocupar mais com nada. Mas não é assim que funciona, não é? Nós continuamos eles não são absorvidos da mesma maneira que a alimentação é, e portanto eles não substituem o nós comermos frutas e legumes, ok? Isso é sempre a base e é aí que nós temos que trabalhar, nessa educação alimentar. Agora, podem ser úteis, por exemplo, atletas que tenham umas necessidades mesmo muito elevadas, porque treinam muito, têm muitas perdas hídricas, porque também transpiram muito e têm ali algumas perdas de micronutrientes e mesmo comendo bastante, não conseguem suprimir essas necessidades. Ok, aí podemos ver alguma utilidade num multivitamínico. Lá está, pessoas com alguma carência, pessoas com alguma dificuldade de absorção. Aí pode ser interessante. Para a população em geral, normalmente só precisam de tomar vergonha na cara e efetivamente aprender a gostar de algum legume, de alguma fruta, aprender a introduzi-los na alimentação e criar aí essa variedade alimentar que é importante. Mas pronto, podes pôr. Colocarias num pouco interessante? Mete Desculpa? no interessante, ok? Pronto. Não está ao nível dos PCAs, por exemplo, então custa-me um bocadinho pô-lo lá, mas também não diria que é muito importante nem nada disso. Eu gostaria de perguntar, por exemplo, se já tiveste algum caso em que, por exemplo, estamos a falar de uma pessoa que tem esse cão mais nova, que não tem tanto controle sobre a sua própria alimentação e nessa questão considerarias uma boa opção, por exemplo, multivitamínicos? Imagina que a minha mãe cozinha sempre e a minha mãe quase nunca mete legumes ou quase nunca come sopa. Estou a perguntar se acreditas que seja uma solução ou então outra sugestão que tu darias. Isso é uma solução rápida, prática e olha, toma, está aqui, mal não te faz, toma. Eu normalmente não trabalho com esse tipo de soluções, tentava arranjar outras soluções, por exemplo, nesse caso, ok, tua mãe não faz sopa em casa, mas hoje em dia tu já tens sopas feitas no supermercado que não são caras, se calhar consegues ir comprar uma sopa e comer. Ou se calhar tu podes fazer um batido em que misturas para lá espinafres dentro, metes fruta, metes proteína, nem notas o sabor dos espinafres e eles estão ali. Ou se calhar tu podes também ir ao supermercado e comprar uma salada já feita, que também é só abrir, colocar no prato e comer. Portanto, hoje em dia há muitas soluções para esse tipo de situações e o que nós temos que fazer é isso, trabalhar a parte comportamental, fazer ver a importância que é consumir legumes e fruta através da alimentação e encontrar soluções práticas do dia-a-dia para aquela pessoa que ela consiga ganhar esses melhores hábitos. Lá está, a solução do multivitamínico é mesmo não estar a preocupar com melhorar os hábitos da pessoa, é tapar ali aquele buraquinho. Mais cedo ou mais tarde não vai ser suficiente, é preciso mesmo trabalhar na mudança de hábitos. Por isso, num caso desses, eu tentava arranjar este tipo de soluções e não tapar ali só com o multivitamínico para dizer que toma alguma coisa só porque sim. Certo. Vamos aqui ao nosso último suplemento, que é, espero que te diga bem, Ashwagandha. Ashwagandha, sim. Pronto, não é um suplemento tão comum, até estraguei um bocadinho tu pô-lo aqui, mas efetivamente há muita gente que fala, principalmente para a parte do sistema nervoso, parte de gestão do stress, melhoria mais dessa parte mental, por assim dizer. De qualquer das maneiras, a evidência no Ashwagandha também ainda está muito ambígua, pelo que eu vou pô-lo no pouco interessante, porque a evidência que há é um possível, ok? É necessário muito mais estudos para podermos afirmar com segurança que a Ashwagandha faz alguma coisa e o que alega. De qualquer das maneiras, não há evidência suficiente para suportar uma suplementação mais comum ou mais regular. Certo. Vejo muita gente a tomar a Ashwagandha ou assim? Ou a falar? Não, é mais pelo... Estes foram os que pesquisei e achei mais interessantes. Okay. E também sei que recentemente tem havido mais partilha deste novo suplemento e achei interessante neste caso. Sim, é isso. Tem havido mais estudos agora e parece que alguns estudos que lhe mostram algum interesse
mas ainda não é uma coisa muito segura, porque lá está, um estudo ou dois isolados não faz ciência, né? Principalmente se for numa população pequena ou se for num grupo específico, é sempre preciso haver uma evidência mais sólida, haver vários estudos feitos, várias meta-análises, passagem do tempo, para podermos afirmar com segurança e confiança que aquilo vale a pena e que aquilo é eficaz. É algo que pronto, neste momento ainda não acontece com a ashwagandha. E depois é aquilo que também falámos, a ashwagandha é relativamente tranquilo, mas como não há tanta regulamentação no mercado dos suplementos, estar a suplementar só porque sim ou porque aparentemente faz bem não é de todo o que me agrada. Eu conheço um caso, lá está, é um exemplo empírico, mas foi uma amiga minha que ela estava com algumas dores articulares e ela lembrou-se de tomar glucosamina e condroitina. Por acaso não está aí, mas é um suplemento que alegadamente melhora as articulações. Só que essa minha amiga ela é alérgica aos anti-inflamatórios não esteroides, tipo o Brufen e esse tipo de anti-inflamatórios. Pronto, e o que é que acontece? Ela estava a tomar aquele medicamento para essas dores e começou a ter uma reação alérgica que ela não sabia do que é que poderia ser, e quando foi ao hospital e fez exames, ela tinha então efetivamente a presença de anti-inflamatório no sangue. E a única coisa que ela estava a tomar era esse suplemento. Porquê? Porque o suplemento ia ter eficácia, não é? Ia ter a redução das dores que provinha do efeito do anti-inflamatório, mas não era pelo suplemento, era por essa adição de anti-inflamatório. Claro que eu não quero aqui passar uma ideia de que os suplementos são todos aldrabados. Nós temos de facto a União Europeia que tem um controle e cada vez esse controle é mais apertado, principalmente nas grandes marcas de suplementação, para que aquilo que está no rótulo seja efetivamente aquilo que está lá dentro. No entanto, há tantos lotes, há tanta coisa que nós não sabemos exatamente até que ponto aquele lote não escapa. Por exemplo, os grandes atletas de competição que não podem correr o risco de doping, todos os lotes que eles tomam são analisados antes dos atletas os tomarem. Portanto, há um controlo muito mais apertado na suplementação nesse sentido. Para a pessoa comum, além de não termos esse controle, não temos essa necessidade e por isso é que eu sou muito reticente com a recomendação de suplementos. Faz completamente sentido e ainda bem que o és, porque já falei nos podcasts anteriores que pronto, que há muita publicidade, mesmo tanto como os PTs de venda ou partilha de suplementos, e é assim que obviamente se eles são patrocinados têm que o fazer, mas acredito que depois a importância destes na vida das pessoas não tem esse impacto, mesmo sendo mais iniciados ou intermédios, tanto que as pessoas esperam que tenham, não é? Já tive um patrocínio de uma marca de suplementos e acabei por o perder porque não vendia o suficiente. Porque imagina, o que é que eu recomendava? Recomendava farinhas de aveia, proteína, creatina, mas este tipo de suplementos eu quase nunca falava deles. Então, se calhar a malta que me seguia acabava por não ir tanto à procura e eu acabei por não ter essa parte comercial. E eu acredito que se calhar para as pessoas também posso às vezes passar aqui uma ideia de fui ao nutricionista, não me passou suplemento nenhum, disse-me que eu não tinha que tomar nada, não percebem nada daquilo. Muitas vezes as pessoas acham isto, acham que o não recomendarmos tem a ver com falta de conhecimento, quando às vezes é precisamente o contrário. Muitas vezes o recomendar muita coisa é que às vezes para mostrar um conhecimento que não há, ou uma parte mais comercial, não sei, para a pessoa sair de lá contente, achar que leva ali uma data de suplementos milagrosos que vai além do básico, quando na verdade o que a maior parte das pessoas precisa é de fazer o básico bem feito e ter consistência e manterem-se a treinar e a comer bem, não é? Certo. Existe uma empresa ou uma marca de contrata nutricionistas que faz essa venda, não é? De produtos, penso que por norma trabalham em farmácias, fazem essa venda de alimentação e de suplementos de uma forma bastante superior. Sim, aliás, eu posso dizer que eu tive experiência a trabalhar aí 2 semanas, foi o tempo que eu me aguentei lá. Foi logo quando acabei a licenciatura, portanto andava na procura de trabalho e acabei por agarrar, porque há muita procura desse tipo de nutricionistas, eles acabam por precisar de ir para aí, mas depois porque é que eu não me enquadrei? Porque imagina, era ali um plano muito geral, quase igual para toda a gente, tinha uma data de proibição de alimentos, mas depois o Nutri ganhava era quanto mais suplementos vendesse, desde os diuréticos, termogénicos e etc.
pronto, eu acabei depois na altura até por preferir estar um ano ou 2 a trabalhar fora da área do que ficar lá, porque efetivamente não ia de encontro àquilo que eu acredito. Eu só pensava, ok, então eu tive 4 anos a estudar o efeito que a nutrição tem no nosso corpo e todos os benefícios para agora estar a vender suplementos sem aplicar aquilo que estudei. Então acabou por não ir de todo de encontro àquilo que eu defendo e que acredito. No entanto, percebo que lá está, as pessoas precisam de ganhar dinheiro, não é? E muitas das vezes é o único trabalho que se arranja, não é? E por isso acaba por ser, é como o mercado funciona. E para as pessoas também funciona muito bem, porque lá está, as pessoas às vezes acham que o básico é tão básico que não é suficiente, que precisam de tomar a coisa X ou fazer a coisa Y e que só aquilo é que vai resultar. Mas é como o treino, a maior parte das vezes eles não vão precisar de um treino fora do comum, precisam é de fazer bem feito, ajustado, continuar a ir. E a alimentação, a mesma coisa. Muitas das vezes as pessoas saem da minha consulta a comer a mesma coisa que comiam antes. Comem-a de maneira diferente, em doses diferentes e de maneira ajustada, não é? Mas a roda já foi inventada e aqui com os suplementos acontece muito isso. É, no fundo, as pessoas acreditarem que têm ali alguma coisa mágica que lhes vai dar aquela motivação que, na verdade, tem que partir delas numa fase inicial. Certo, concordo perfeitamente. Adriana, vamos acabar aqui o nosso episódio. Eu gostaria de te perguntar onde é que os nossos ouvintes podem encontrar mais informações sobre ti e o teu trabalho. Pronto, podem encontrar na minha página do Instagram, Adriana Roque NutriPT. É aí que eu partilho a maior parte do meu conteúdo, portanto neste momento já não tenho Facebook. Eu faço acompanhamento online, tenho o meu acompanhamento individual de nutrição e depois tenho o treino em parceria com o Bruno Alex, também já foi teu convidado. E neste momento é onde eu trabalho maioritariamente, é no acompanhamento online. Mantenho alguns pontos de consulta, mas esse é o meu foco principal. O conteúdo que eu vou postando, a abordagem que eu defendo, este tipo de partilhas, vai tudo para lá, portanto acho que é a linha mais fácil de me encontrar. Certo. Adriana, muito obrigado pela tua presença, gostei bastante de te ouvir e partir no alma das opiniões sobre a suplementação e a sua necessidade, e obrigado e espero ver-te aqui mais uma vez. Obrigada, André, obrigada pelo convite.